sejam eles financiados através de fundos europeus, como é o caso dos sistemas de incentivos à inovação produtiva ou outros, sejam aqueles que são disponibilizados pelo Turismo Portugal, quer em linhas de crédito bonificadas mais clássicas, diria eu, mas quer noutras dimensões menos clássicas, como sejam os fundos de investimento imobiliário ou como os fundos de capital de risco. Portanto, é importante que se tenha a noção da sua existência e daquilo que podem ser de bons, seja para reduzir custo de capital, seja para cobrir necessidades de investimento de uma forma que permita um desafogo financeiro que, enfim, que de outra forma seria um pouco mais difícil. Eu dar conta aqui de algumas notas que me parecem importantes. A primeira nota é que, de facto, e acho importante dar nota disso, porque os números foram conhecidos há relativamente pouco tempo, o turismo este ano tem, de facto, tido um desempenho bastante apreciável, do ponto de vista positivo, claro. Os dados que foram recentemente publicados apontam no sentido de um crescimento acumulado a setembro, final de setembro, de 11% de crescimento nas dormidas, face a igual período do ano passado. E relativamente às receitas, não temos ainda as receitas turísticas fechadas de setembro, estamos à espera nos próximos dias de saber, mas em agosto havia de facto um crescimento de cerca de 20,9% em receitas turísticas face ao ano passado. É um crescimento significativo, mas naturalmente que o nosso objetivo será sempre de continuar neste processo de crescimento e num processo de crescimento que tem que ser cada vez mais inteligente. E quando eu digo isto porque quando nós falamos de crescer, nós temos que ter a noção de que crescer significa crescer em valor acrescentado, crescer na criação de valor, na criação de riqueza. Quando nós falamos dos 21,1 mil milhões de euros de receitas do turismo, estamos a falar basicamente do dinheiro, daquilo que é a faturação, mas a questão é qual é a nossa capacidade enquanto país, enquanto organizações, enquanto empresas, de digerir essa dimensão de receitas e de a transformar, quase como se fosse uma demonstração de resultados, naquilo que verdadeiramente é o negócio, que são os resultados operacionais da nossa atividade. Portanto, qual é a capacidade que nós temos de incrementar margens, de gerar valor acrescentado e, com isso, de contribuir de uma forma mais efetiva para aquilo que é a criação e o crescimento do produto interno. Isso significa sermos sempre cada vez mais eficientes, sermos cada vez mais inteligentes na forma como aplicamos o capital, na forma como conseguimos, nas nossas operações, incrementar valor. E esta dimensão é particularmente importante, porque quando nós hoje vamos ouvir aqui falar sobre como é que eu devo fazer para ter acesso ao instrumento de apoio financeiro, ou o que é que eu não devo fazer, há aqui dimensões de ordem formal, que muitas vezes acabam por atrasar processos de investimento, por razões de ordem formal, que não têm a ver propriamente com a bondade do projeto propriamente dita, mas depois há dimensões que têm a ver com o próprio projeto de investimento e com a capacidade de demonstrar a geração de valor que pode estar por trás desse projeto de investimento. E o projeto de investimento é visto não apenas pelo aquilo que é o investimento que ele faz, mas sobretudo pelos benefícios que ele vai trazer mais tarde, atualizados para o momento certo. E esta dimensão, que é de facto pensarmos o projeto da forma como é que vamos o tornar mais eficiente possível para gerar o maior valor acrescentado possível, é de facto algo que não pode deixar de estar dentro daquilo que é a preocupação de cada um de vós, quer queiram aceder a instrumentos de apoio financeiro que tenham alguma componente de apoio público, quer queiram aceder a instrumentos de apoio financeiro que sejam financiados sem qualquer intervenção de apoio público, e enfim, temos aqui o Santander também connosco e seguramente que também acompanhará as minhas palavras. E por isso aquilo que eu gostaria aqui de transmitir é que, de facto, esta dimensão que é a capacidade de nós percebermos quais são as coisas que devemos fazer para não pôr em causa o acesso a um instrumento de apoio ao investimento, nessas coisas estão as questões de caráter formal e estão as questões de caráter substancial. Qualquer projeto deve ter a capacidade de gerar valor. Só dessa forma é que estamos a trabalhar com
investimentos que sejam economicamente viáveis e que sejam capazes de suportar este crescimento que cada um de vós pretende para a vossa empresa e que cada um de nós pretendemos para Portugal. E esta dimensão tem a ver com questões, enfim, que todos nós sabemos, mas que temos que repetir. Tem a ver com a capacidade de fazermos, a capacidade de gestão. A realidade do mundo é cada vez mais rápida, muda de uma forma muito intensa. Hoje falamos dos temas da inteligência artificial, hoje falamos do tema do conhecimento, enfim, como há 5 ou 6 ou 7 anos não falávamos. É um tema que impacta diretamente na nossa capacidade de captar mercado, mas sobretudo depois de tratar o cliente de uma forma mais personalizada possível, de forma a que seja possível, de facto, gerar o maior valor acrescentado nessa relação com o cliente. E isso implica, de facto, dominar estas ferramentas, dominar estas competências, implica melhorarmos continuamente aquilo que é a nossa capacidade de gestão. E quando eu falo nisso, não me dirijo só às empresas, dirijo-me ao próprio Turismo de Portugal, dirijo-me a mim próprio, dirijo-me seguramente aos dirigentes associativos, não é? Nós temos esta responsabilidade de continuamente termos, de facto, aqui um reforço da nossa capacidade de gestão. Porque podemos fazer um investimento, e o investimento até pode, de facto, ser um investimento bom, mas esse investimento tem que ser sempre acompanhado daquilo que são as qualificações, do reforço de qualificações, quer de quem gera, quer de quem trabalha, porque se assim não for, de facto, nós não conseguiremos retirar do investimento que fazemos aquilo que é o verdadeiro valor que dali pode ser retirado. Portanto, esta dimensão de acompanhar o investimento físico que fazemos com o investimento em conhecimento e qualificações é absolutamente essencial. O tema da equipa, da qualificação dos recursos humanos, enfim, é escusado, todos nós somos do setor, todos nós sabemos a importância que tem a questão da dimensão das pessoas e da excelência das pessoas naquilo que é a prestação de um serviço de qualidade, que por sua vez gera então um maior valor acrescentado. Portanto, esta dimensão é particularmente importante. A questão do produto e a questão da ligação ao mercado, ao segmento de mercado onde se pretende atuar. A questão das tecnologias, e há pouco falei do tema da inteligência artificial, que na minha opinião vai ser, e é já, e vai ser nos próximos tempos, um fator para determinar um salto qualitativo particularmente grande naquilo que é a produtividade das nossas empresas. O tema da sustentabilidade, como é que o projeto aborda o tema da sustentabilidade, quer naquilo que é o acesso ao mercado, quer naquilo que é um uso mais eficiente dos recursos. Essa é uma dimensão que não pode deixar, de facto, de estar em cima da mesa quando se trabalha um projeto. A dimensão do digital, que já falei, ou seja, tudo isto, de facto, determina aquilo que é a dimensão do valor gerado por um investimento que é feito e gera aquilo que é a eficiência do capital que é investido. E esta dimensão e estas dimensões todas, de facto, têm que ser consideradas quando se prepara um projeto de investimento, porque não temos dúvidas, ninguém tem dúvidas aqui, que o crescimento inteligente que se quer carece de um constante investimento. Sobre isso não há dúvida. Sem investimento não é possível crescer. Temos que continuar a investir. Temos que utilizar os mecanismos de apoio financeiro que temos à nossa disposição, que permitem reduzir o custo do capital e, com isso, incrementar o valor dos nossos projetos. Não temos dúvida sobre essa matéria. Tudo o que seja reposicionamento, requalificação, expansão, ampliação, criação de novos equipamentos é absolutamente essencial. O que temos que fazer é investir e investir bem. E investir bem é isto, é termos a consciência de que o crescimento está, de facto, na nossa capacidade de que, com os recursos que investimos, com os recursos que utilizamos, conseguimos, de uma forma eficiente, gerar o maior valor acrescentado possível. E é dessa forma que nós estamos a contribuir para um crescimento sustentável das nossas empresas, é dessa forma que estamos a contribuir para a capacidade de nós remunerarmos cada vez melhor aqueles que connosco trabalham, é dessa forma que temos a capacidade de contribuir de uma forma mais efetiva, mais ainda do que aquilo que já contribuímos, para aquilo que é o produto interno bruto do nosso país, para a riqueza do nosso país e no final do dia também para a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E por isso, enfim, esta era uma nota de abertura. Se calhar estendi-me um pouco mais do que o tempo que me tinham dado, mas achei que era importante partilhar convosco aquilo que é também
penso eu que são as nossas preocupações, não creio que sejam as minhas, penso que sejam as preocupações de todos, mas saudar de novo a iniciativa de facto da HP, porque toca num ponto que é essencial. Podemos ter os instrumentos de apoio ao investimento, e temos-los, para além temos não só os sistemas de incentivos à inovação produtiva do Portugal 2030, mas temos também linhas de crédito bonificadas, nomeadamente até entre o Turismo Portugal e o Santo, ao abrigo de protocolos estabelecidos. Linhas de crédito que temos com garantia mútua, fundos de capital de risco, fundos de investimento imobiliário. Temos toda essa panóplia de financiamento que podem ser utilizadas, repito, para projetos de investimento que sozinhos sejam capazes de criar valor. E esta dimensão é uma dimensão que, de facto, deve preocupar a todos, e acho que não tenho dúvidas que preocupa a todos, e a isso deve-se associar o quê? O não cometer, de facto, erros de ordem formal que, num ou noutro instrumento, acabam, às vezes, por pôr em causa ou atrasar a concretização de boas decisões de financiamento sobre boas decisões de investimento. E por isso, novamente os meus agradecimentos, novamente as minhas saudações e o desejar que, de facto, esta sessão corra exatamente de acordo com aquelas que são as nossas expectativas, que, confesso, são muito altas. Muito obrigado. Bem, Dr. Carlos Abade, os meus aplausos virtuais, de facto tocou nos pontos todos. Os agradecimentos ao Dr. Bernardo Trindade e ao Dr. Carlos Abade. Seguindo-se agora então o programa, e depois peço que passem entre vocês também a palavra sem mais, temos primeiro a Dra. Isabel Pereira, gestora comercial da Unit Consulting, seguindo-se depois o Dr. Eduardo Silva, diretor técnico da mesma consultora. E portanto, creio que é consigo, Isabel, neste momento, e depois gerem aí a vossa agenda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Houve aqui apenas uma pequena alteração aqui na ordem dos oradores. Irá primeiro aqui começar o meu colega Eduardo Silva. Está bem, ele já me passa a palavra. Olá, muito bom dia a todos. Creio que já conseguem ver o meu ecrã, certo? Sim. Ok. Correto. Começando aqui, iremos falar um bocadinho daquilo que é o enquadramento, e pegando aquilo que o Dr. Carlos Abade estava a dizer, mostrar que existe aqui uma panóplia de ferramentas, vamos lhe chamar assim, para apoiar as empresas naquilo que sejam os seus projetos de investimento. E vamos, neste enquadramento, mostrar que isto é bastante diverso, quer ao nível daquilo que é a dimensão do projeto e da própria empresa, ou até a diversidade de investimentos que apoia. Depois iremos focar naqueles que são mais relevantes quando falamos de investimentos relacionados com a construção, com a reestruturação e reformulação de projetos de turismo. Iremos apresentar alguns case studies para que também consigam ter aqui uma noção não só do impacto que estes mecanismos podem ter naquilo que são os projetos da empresa, mas muitas vezes até a forma como eles podem ser cumulativos e como é que podem maximizar aquilo que é o retorno deste tipo de mecanismos. Depois apresentaremos aqui aquilo que são os fatores críticos de sucesso e o que é mais relevante quando pensam em candidatar-se, as etapas-chave e, no fundo, também dar só um pouquinho mais a conhecer quem é a Unit. E começando por aquilo que disse, ou seja, existem imensos mecanismos, imensos... Doutor, eu não sei se é só comigo, mas não está a ser, não estamos a visionar a sua apresentação. Sim, deixámos de ter... Peço desculpa, só um momento. Ela está a partilhar. Não conseguem ver? Não. Então, só um momento que eu vou reiniciar o processo. Eu estou impedido de partilhar. Peço desculpa, tenho aqui uma mensagem a dizer que alteraram as minhas permissões e que neste momento eu não consigo partilhar. Já se vai tratar disso. Já está. Veja lá agora. Já está disponível, já está disponível. Creio que já conseguem ver, correto? Sim, Já conseguem ver. Certo, já já foi, sim. está.
Muito obrigado. Como estava a dizer, ou seja, pegando então aqui em alguns exemplos para se perceber aquilo que é a diversidade neste momento dos mecanismos existentes, ou seja, temos por exemplo, que é o Portugal Event, que apoia empresas que criem eventos a nível nacional e com algum impacto internacional, ou seja, não é diretamente a parte do turismo da hotelaria, mas o facto de um evento que atrai pessoas não só de todo o país, mas também internacionalmente, impacta aquilo que é a atividade turística no seu todo na região, e existe um mecanismo para isso. Temos aqui outro mecanismo completamente diferente, que no fundo apoia as empresas nos territórios de baixa densidade, onde lhes permite a venda dos imóveis a fundos de turismo para terem uma maior liquidez, com o compromisso de depois permitir esta recompra do imóvel ao mesmo, ou seja, aqui o objetivo é dar liquidez à empresa para que ela consiga investir e potenciar o seu crescimento. A CAL 50 é muito idêntica à anterior, ou seja, o objetivo depois aqui também é dar liquidez e capacidade às empresas para se adaptar, requalificar e modernizar aquilo que são os seus imóveis. Temos chamadas específicas para projetos de investimento com foco naquilo que é o crescimento das empresas, melhorar a experiência do turista, promover a eficiência das empresas, instrumentos de garantia que permitem alargar aquilo que é o leque oferecido ao nível da sustentabilidade, aqui ligadas ao Banco do Fomento, como algumas das anteriores que referi, e depois instrumentos como o IFU, que já é um instrumento que tem algum tempo, que permite apoiar as empresas naquilo que são investimentos em reabilitação urbana, linha Consolidar Turismo, que apoia as empresas naquilo que são as suas necessidades de tesouraria, e surge esta linha na altura do Covid e foi um apoio importante para muitas empresas, e depois linhas de microcrédito de turismo para o interior, para fomentar e dinamizar aquilo que são os projetos nesta área. Ou seja, aquilo que vemos aqui é que existe uma grande diversidade. Vamos falar agora de instrumentos que existem e que não foram agora referidos, porque vamos aprofundá-los, mas vamos perceber que temos aqui opções que cobrem as necessidades das empresas, independentemente daquilo que é a sua dimensão, do foco do seu projeto de investimento e até da sua localização a nível territorial. E agora passava a palavra à Isabel, que vai apresentar aqueles que, para nós, são os mais relevantes e que interessa aprofundar. Isabel. Obrigada, Eduardo. Pronto, tal como o Eduardo estava a explicar, dentro dos programas de apoio e incentivos do turismo, selecionámos para detalhar aqui convosco aqueles que são aplicáveis na maior parte dos projetos, tendo em conta a natureza, o tipo dos promotores, a relevância dos projetos e a sua localização. Então, relativamente à inovação produtiva, que acaba por ter aqui abrangência nacional continental, ou seja, este instrumento pode ser aplicável a todos os projetos que se localizem em território nacional continente, sendo que depois há uma separação nos avisos dos concursos entre aquilo que serão territórios de baixa densidade e outros territórios. E até mesmo este Portugal 2030 trouxe uma novidade, que há também até uma separação naquilo que é o Alentejo Litoral, que tem um aviso específico, que é o apoio à diversificação económica para uma transição justa no Alentejo Litoral. Portanto, todo o território continental está abrangido pela inovação produtiva. Só uma nota, relativamente aos Açores, o programa mais indicado será o Construir 2030, nomeadamente os negócios estruturantes, na Madeira, o Inovação 2030. Relativamente, portanto, então, à inovação produtiva, ele permite apoiar operações individuais de investimento produtivo em atividades inovadoras, promovidas por PME. No caso do turismo, estaremos a falar essencialmente de tipologias de projeto relacionados com a criação de um novo estabelecimento e o aumento da capacidade instalada. Por exemplo, a ampliação de um empreendimento turístico, embora vejam ali, portanto, mencionado outras tipologias de projeto. Relativamente àquilo que serão as despesas elegíveis, em projetos de turismo estaremos a falar da construção de edifícios, remodelações e outras construções. Aqui esta
tipologia de despesa tem sempre depois um limite, tendo em conta aquilo que seja a totalidade das despesas elegíveis. Só uma nota relativamente, portanto, a Lisboa, Norte, Centro, Alentejo, há um apoio máximo até 60%, no Algarve 70%, portanto, para esta rúbrica de investimento. Outros investimentos elegíveis será, por exemplo, a aquisição de máquinas, equipamento, mobiliário e decoração, aquisição de software, despesas com contabilistas certificados ou ROCs, serviços de engenharia, planos de marketing, etc. Depois também em casos devidamente justificados, que façam sentido para aquilo que é o projeto, também poderá ser elegível material circulante. O prazo máximo para executar estes projetos será de 2 anos, tanto de operação. Portanto, as empresas têm que concluir o investimento em 2 anos. Em relação às taxas de apoio, estamos a falar também aqui de um incentivo não reembolsável até ao máximo de 40%, sendo que depois há aqui diferenças entre aquilo também que serão os territórios de baixa densidade, outros territórios e a dimensão, portanto, das empresas. A título de curiosidade, por exemplo, em territórios de baixa densidade, as micros e pequenas empresas começam uma taxa base de 35%, as médias com uma taxa de 30%, depois também uma divisão entre aquilo que é território de baixa densidade, nestes últimos concursos, o Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela também tem uma diferenciação na taxa base para as micros e as pequenas, que começa com uma taxa base de 40% e nas médias empresas 35%. Noutros territórios, nomeadamente Lisboa, temos aqui uma taxa base para as micros e pequenas empresas de 30% e nas médias empresas uma taxa base de 25%. Como é que as empresas chegam à taxa máxima que vem ali de 40%? Será por cumprimento das majorações que estão disponíveis, nomeadamente ter investimentos relacionados com indústria 4.0, transição climática ou capitalização de PMEs. Uma nota também em relação às taxas de apoio é a situação das taxas de apoio não poderem exceder as taxas máximas de subvenção bruta, o ESB, de acordo com o mapa de auxílios regionais. Também para Lisboa e o Algarve, há aqui uma situação em que os promotores deverão escolher quase o regime de apoio, portanto, para os seus projetos, visto que existem 2 opções, que será os 40% incentivo não reembolsável até o montante máximo de auxílio de mínimos de 200 mil euros, ou uma taxa fixa de 20% para micros e pequenas empresas e de 10% para médias empresas. E penso que, relativamente à inovação produtiva, consegui focar aqui os aspectos mais relevantes. No que diz respeito, então, à linha de apoio à qualificação da oferta, trata-se de um instrumento financeiro patrocinado pelo Turismo de Portugal em parceria com o sistema bancário, que consiste, portanto, no financiamento a médio e longo prazo de investimentos de turismo, portanto, em empresas deste setor de atividade. Em termos de despesas elegíveis, estaremos a falar das mesmas que referi no Inovação Produtiva, apenas aqui com mais uma nota adicional relativamente à possibilidade de acrescentar 10% para fundo de maneio. O prazo também máximo de execução para estes projetos será os 2 anos, igual, portanto, ao Inovação Produtiva. Há aqui depois, relativamente às condições específicas de acesso para esta linha, a obrigação de os projetos contemplarem investimentos relacionados com a área de gestão ambiental e a área de acessibilidade, em que é atribuída depois uma pontuação a cada uma destas rúbricas de investimento relacionadas com estes temas. E, portanto, as empresas terão que cumprir essa pontuação mínima de 40 pontos, não cumprindo essa exigência, há aqui depois uma dupla penalização nos projetos, que tem a ver com as benesses que este financiamento dá, na parte que é o financiamento do turismo, que não vence juros,
aqui não cumprindo as condições específicas de acesso, passará a vencer juros, e mesmo que as empresas cumpram no pós-projeto as metas para o prémio de desempenho, também deixam de ter acesso a este prémio de desempenho. O financiamento, portanto, para estes projetos ao abrigo da LACO. As condições, portanto, são de operação um prazo máximo de 15 anos para as PMEs, englobando, portanto, aqui um período de carência de 4 anos, para não PMEs, prazo máximo de 10 anos, com a carência, portanto, apenas de 3 anos. O financiamento, também aqui há uma divisão face àquilo que sejam investimentos localizados em territórios de baixa densidade, Algarve e projetos considerados de empreendedorismo. Estamos a falar de projetos até 500 mil euros para empresas com 2 anos de atividade, em que, essencialmente, e depois de a empresa realizar aquilo que são os seus capitais próprios, portanto 20% do investimento elegível, o turismo poderá assegurar 75% do que fica, portanto, a faltar, dos 80%, sem encargos nem juros, e o banco, portanto, 25%. Fora os territórios de baixa densidade, Algarve ou projetos de empreendedorismo, o cenário já é ligeiramente diferente. Aqui o turismo só entrará com 40% e o banco com 60%. Há aqui então depois a questão de um prémio de desempenho que pode ser alcançável no pós-projeto, tendo em conta o cumprimento de metas, e este prémio de desempenho pode ser um não reembolsável de 30% naquilo que foi a tranche de apoio ao projeto do turismo. Também uma nota em relação à parcela de apoio do turismo, ela tem um limite de 1,5 milhão de apoio no projeto. Depois da LACO, vou-vos aqui também falar, não tem propriamente a ver com esses instrumentos financeiros, será mais um instrumento de apoio na área da fiscalidade, portanto, aos projetos de turismo, mas que também faz sentido, portanto, os promotores terem conhecimento dele. Este RFAI, portanto, o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, também tem abrangência nacional, aplica-se, portanto, para PMEs e não PMEs, aos setores de atividade de alojamento e atividades com interesse para o turismo. E serão, portanto, na tipologia de projetos elegíveis os mesmos projetos que estavam mencionados no Inovação Produtiva, a criação do novo estabelecimento e aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, por exemplo. Este benefício fiscal permite uma dedução à coleta em sede de IRC no período de tributação em que sejam realizados os investimentos, que varia entre os 10% e os 50%, e esta variação depende daquilo que seja a área geográfica e o montante de investimento. Só para perceberem, portanto, no Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira, para investimentos menores de 15 milhões, teremos aqui uma dedução à coleta até 30%, e investimentos superiores a 15 milhões, 10% de dedução à coleta. Algarve não é aplicável, portanto, o RFAI em todas as regiões, apenas em algumas. Teremos uma dedução à coleta de 10%. Na área metropolitana de Lisboa, a mesma situação, não é aplicável em toda a área metropolitana de Lisboa, e onde seja, portanto, temos também uma dedução à coleta de 10%. Em termos de despesas elegíveis, estamos a falar em tudo o que esteja relacionado com a construção, ampliação de edifícios, afetos à atividade turística, viaturas ligeiras também afetas à atividade turística, e equipamento hoteleiro, mais uma vez também comprovando que está afeto à atividade turística. Depois, por último, aqui outro instrumento de apoio, este relacionado com a área de eficiência energética, dentro do PRR, que já teve, portanto, aqui um concurso a decorrer, e que apoia essencialmente medidas que favoreçam, fomentem a eficiência energética e de outros recursos que reforcem a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo, para melhorar aqui o desempenho
dos edifícios, em termos, portanto, energéticos. Há sempre aqui uma obrigatoriedade, que depois é analisada em cada concurso. No que diz respeito ao concurso que já tivemos, portanto, a decorrer, havia aqui a obrigatoriedade, depois destas medidas alvo de apoio, contribuíssem para a redução do consumo de energia primária nos edifícios, em edifícios acima de 1000 metros quadrados, uma redução de 30%, em edifícios de menor área, a redução dos consumos de energia primária teria que ser pelo menos de 15%. As tipologias, portanto, de projeto de investimento apoiado passam como situações como intervenção em sistemas técnicos, envolventes opacas e envidraçadas, sistemas de produção para energia elétrica de autoconsumo, etc. O apoio que tivemos, portanto, para estes projetos passava por um apoio, incentivo não reembolsável de 70%, até o limite máximo de 200 mil euros. Por último, e para ilustrar um pouco daquilo que acabei de apresentar em termos dos instrumentos de apoio ao turismo e também para perceberem que em algumas situações é possível combinar diversos instrumentos de apoio, tenho aqui 3 exemplos de projetos submetidos, aprovados e acompanhados, portanto, pela UNIT nesta área. Todos eles foram, portanto, aprovados dentro daquilo que eram as regras do Portugal 2020, também para perceberem ali as taxas de apoio que vão ver, portanto, essa chamada de atenção, isto era aquilo que vigorava na altura no Portugal 2020. Este primeiro caso, portanto, é um caso em Lisboa, que tinha aqui 2 atividades complementares. Por um lado, a questão do alojamento em barcaças tradicionais, podem conhecê-las, se quiserem, na Marina da Expo, em Lisboa, e também a questão de passeios turísticos no estuário do Tejo. O projeto era perto, portanto, dos 3 milhões de euros e teve, portanto, a taxa que vigorava na altura para Lisboa, 40% de apoio, portanto, ao projeto, 20% de instrumento financeiro, 20% incentivo, portanto, não reembolsável. O próximo caso já é, portanto, na zona centro, na região da Serra da Estrela, em que, portanto, seria para a construção, criação de uma nova unidade hoteleira de 4 estrelas, então na zona da Serra da Estrela. O investimento passava os 4 milhões e meio, conseguimos, portanto, ter aqui uma taxa de apoio máxima, na altura, de 75%, em que 37,5% era incentivo não reembolsável, com um incentivo de 1.632.000 que vem ali. Havia margem ainda para apoiar este projeto com a linha de apoio à qualificação da oferta, portanto foi submetida também a candidatura. O financiamento LACO foi de 1.844.871, sendo que a tranche do turismo foi de 1.383.653 e depois com a possibilidade ainda de 30% desta tranche converter-se a fundo perdido. Depois, como ainda dentro daquilo que eram os limites do SB, havia possibilidade de aproveitar e fazer aqui um mix com a questão do apoio a nível fiscal, fizemos também a parte do benefício fiscal, o dossiê fiscal, para que a empresa também beneficiasse desta redução à coleta, quase perto de 1 milhão de euros. Portanto, no fundo, para perceberem que o nosso papel também, enquanto consultores, é olhar para os projetos, perceber de que forma é que conseguimos maximizar os apoios às empresas, combinando aqui os vários instrumentos, sejam eles de natureza financeira, sejam eles de natureza fiscal. E o último caso, este na zona do Alentejo, um hotel de 4 estrelas, também foi a criação, portanto, do hotel neste projeto. Houve um investimento mais de 2 milhões de euros, teve também a taxa máxima na altura, portanto, do Alentejo, em que a maior parte, portanto, foi investimento, portanto, elegível de 1.307.000 e um incentivo não reembolsável, portanto, de 719.000 euros.
e penso que agora passarei a palavra ao meu colega Eduardo Silva. Estás sem som, Eduardo. Já está. Estava a agradecer, obrigado pelas explicações e por tornar isto mais claro. Pronto. Como vimos aqui, ou seja, apesar da diversidade de instrumentos que existem, e agora voltando àquilo, exclusivamente aos instrumentos, aos incentivos financeiros, vimos que existem vários, mas existem aqui um conjunto de questões e de aspectos que são quase transversais a todas as candidaturas. E retomando também um pouco daquilo que foram as palavras do Dr. Carlos Abade, ou seja, é importante ter em consideração um conjunto de aspectos bem antes de avançarmos para a candidatura. E aqui a ideia neste momento é falarmos um bocadinho sobre isso para também que tenham a noção de todo o processo, desde a preparação até à submissão de uma candidatura. E começando pelo aspecto mais importante, ou seja, não existe uma candidatura sem um plano de investimento e é crítico que esse plano de investimento esteja muito bem definido e que seja sustentado por orçamentos, ou seja, estes orçamentos depois, em alguns casos, obrigatoriamente têm que ir anexos à candidatura, noutros não, mas podem ser pedidos a qualquer momento e é importante que eles existam. Diretamente ligado com isto, é importante não apenas apresentar aquilo que é o nosso plano de investimentos, quais são os vários itens de investimento, mas justificar muito bem o porquê de cada investimento e o impacto que ele trará ao projeto. Outra questão que, podendo parecer óbvia, nem sempre é, e nós vemos isso todos os dias nas empresas, ou seja, é importante que as empresas garantam que tenham todas as licenças necessárias do estabelecimento, mas também da própria atividade da empresa. Verificamos que ainda existe algum desconhecimento por parte do número relevante de empresas, por exemplo, dou um exemplo, confundir licenças de utilização com licenças de atividade, e é importante fazer este levantamento e garantir que cumpre com tudo aquilo que é, porque na prática isto são requisitos legais, que estão a cumprir com tudo o que são os requisitos para exercerem a sua atividade, porque isto depois também é uma condição obrigatória para quando concorremos a estes mecanismos, a estes sistemas de incentivo. Quando falamos de projetos de construção ou de reestruturação, ou seja, tudo aquilo que implique obras, é obrigatório, à data de submissão da candidatura, também ter o projeto de arquitetura aprovado. E muitas vezes isto aqui é um entrave às empresas, porque, como sabem, e saberão melhor que nós, estamos a falar de processos muitas vezes longos e que, se não tiverem estas aprovações a tempo, impede que se candidatem aos vários sistemas de incentivos. Outra questão muito relevante, e retomando novamente aquilo que disse o Dr. Carlos Abade, é aquilo que são os investimentos para as políticas setoriais e na transição climática. Começando pelas políticas setoriais, falamos aqui de um conceito que provavelmente já ouviram falar, ou seja, o turismo 4.0. E retomando as palavras do doutor, a questão do digital, a questão de trazer aqui alguma automação, alguma tecnologia para a própria atividade, seja em back-office, ou seja na forma como a gestão da atividade é feita, mas muitas vezes, e isso também é relevante, na própria experiência que se oferece ao consumidor, ao cliente. É crítico termos investimentos que demonstrem este enquadramento e esta evolução tecnológica nas empresas. Não menos importante, e se calhar diria até mais, a questão da sustentabilidade, ou seja, termos aqui investimentos que demonstrem que a empresa acompanha aquilo que é a transição climática, seja, por exemplo, em fontes de energia renovável, mas depois também ao nível da economia circular, reutilização ou redução de resíduos, ou seja, criar aqui investimentos que permitem à empresa ser cada vez mais sustentável e caminhar nesse sentido. Outro aspecto crítico é ter uma estratégia de mercado muito bem definida, ou seja, identificar claramente a tipologia do empreendimento que vamos construir ou que nos vamos reposicionar, ou seja, ter claro qual o posicionamento e, a partir daí, ter uma estratégia de mercado muito bem definida, consolidada e explicada passo a passo. Desde quem é o meu público-alvo, como é que eu chego a ele, como é que eu divulgo os meus serviços, como é que eu atraio e capto estes clientes. Outro ponto muito relevante, e eu diria que este aqui
também muito crítico e por vezes descurado é a questão do estudo de viabilidade económica ou financeira. E nós sabemos por experiência que o turismo de Portugal é muito exigente nesta componente, ou seja, temos que ter um estudo muito robusto, com os pressupostos muito bem definidos, devidamente sustentados e ao longo de toda a atividade, ou seja, aqui estamos a falar nos slides seguintes, vamos perceber que, por exemplo, para concorrer a uma inovação produtiva ou para concorrer a uma LACO, nós temos que anexar à candidatura aquilo que é o nosso plano de negócios e a parte do estudo é, sem dúvida, crítica. E não basta projetar aquilo que é o futuro, aquilo que é a evolução das nossas vendas, é necessário identificar e sustentar muito bem todos os pressupostos que nos levam àquelas projeções. Posto isto, resumiria aquilo que é o que disse antes e acrescentaria algumas coisas que são críticas naquilo que é uma candidatura, naquilo que nós consideramos serem os fatores críticos de sucesso de uma candidatura. E desde logo é crítico e é essencial demonstrar a sustentabilidade do projeto apresentado, mas ao mesmo tempo a sua coerência com aquilo que é a estratégia da empresa. Ou seja, temos que mostrar que existe aqui uma razoabilidade, que o projeto é sustentável, que se garante a sua viabilidade, quer económica ou financeira, mas depois também de maturidade e de crescimento do projeto ao longo do tempo e do seu crescimento contínuo. E uma coerência com aquilo que é o investimento que estamos a apresentar. Ou seja, há sempre um conceito, há sempre uma tipologia e depois todo o investimento tem que ser coerente com isto e com a própria estratégia da empresa, aquilo que ela tem feito ou que vai fazer. Outra questão que para nós é crítica é preparar o projeto com uma antecedência suficiente. Lá está, pegando no ponto anterior, para garantir que ele está devidamente alinhado com aquilo que é a estratégia da empresa, que o projeto reflete efetivamente aquilo que é o objetivo da empresa, mas também para ter todas estas peças prontas. Como falámos antes, o plano de negócios tem que ser anexo à candidatura e é importante prepará-lo de forma atempada, não só para garantir o que acabei de dizer, mas também para apresentá-lo às entidades financiadoras. Vimos que muitos dos concursos que falamos são instrumentos financeiros. No caso da inovação produtiva, neste momento não existe essa obrigatoriedade, mas no 2020, aquilo que era o incentivo partia-se em duas partes iguais, uma que era um incentivo não reembolsável e outro que era um instrumento financeiro que era analisado diretamente pela banca. Apesar de no 2030, a inovação produtiva que está neste momento em aberto, não privilegiar ou não contemplar esse método, a legislação prevê, por isso pode acontecer que nos próximos avisos volte a ser assim, e é crítico garantir, com tempo e mesmo antes da submissão, que efetivamente temos todas as fontes de financiamento do projeto asseguradas, exceto, obviamente, aquela que vai ser avaliada, que é o incentivo. Outro aspecto muito relevante é ao nível da inovação, ou seja, o nosso projeto tem que sempre que oferecer algo diferenciador ao mercado, seja ao nível do posicionamento, que ainda não existe na região, seja ao nível do próprio serviço, das experiências que vamos disponibilizar àquilo que é o nosso cliente, mas a oferta é crítico que seja inovadora e diferenciadora. Idealmente, ao nível de Portugal continental, não sendo possível, pelo menos ao nível regional, ao nível da região onde este projeto se insere, é crítico garantir esta inovação. Mais uma vez, como disse há pouco, o projeto tem que estar alinhado com as prioridades setoriais, ou seja, temos que ter isto alinhado com a indústria 4.0, o turismo 4.0, como chamamos neste setor, e também com a questão da transição climática, e aqui, obviamente, este alinhamento passa por existirem investimentos diretos nestas áreas e que possam quantificar aquilo que será o impacto, especialmente ao nível da transição climática. É crítico depois também quantificar qual o impacto do meu projeto com os indicadores nesta área, ou seja, reduções de consumos e semelhantes. Depois, a questão dos sistemas de incentivos, ou seja, se existe aqui uma lógica que depois se replica por todos eles, cada sistema de incentivo tem um conjunto de especificidades, desde aqueles que são óbvios e objetivos, porque estão na legislação e depois nos próprios avisos, que são os critérios de elegibilidade, quer da empresa, quer do projeto, mas depois aqueles de caráter mais subjetivo. E vemos que
a questão das prioridades setoriais, a questão da transição climática, mas depois também aquilo que são os critérios de avaliação, aquilo que depois, no caso do Turismo de Portugal, como entidade avaliadora, e eles valorizam, que muitas vezes percebe-se isso com a experiência, com as constantes candidaturas submetidas, ou seja, quais os pontos a enfatizar, quais os pontos que importa referir, como é que deve ser estruturada a questão do mercado, como é que apresentamos aquilo que é a nossa estratégia. Ou seja, é muito importante conhecer estes temas de incentivos, quer naquilo que é objetivo, mas também subjetivo, porque isso vai maximizar, em primeira instância, conhecendo aquilo que são os critérios de elegibilidade, garante que o projeto não chumba, mesmo antes de ser analisado, porque se não cumpre com estes critérios, os projetos chumbam sem sequer passar para análise, mas passando esta primeira fase, para que numa segunda fase o potencial de aprovação seja maximizado. E por último, enfatizar aquilo que já fui falando ao longo dos vários pontos anteriores, a questão da razoabilidade, ou seja, tem que existir esta razoabilidade entre o investimento, o conceito de tipologia, o mercado e a própria empresa. Ou seja, esta coerência, esta razoabilidade é crítica e depois, obviamente, demonstrar que aquilo que são os objetivos e metas, quer financeiros, quer de mercado, são razoáveis e a candidatura espelhar o caminho que a empresa vai traçar para lá chegar. Por último, nesta parte mais técnica, apesar de acreditar que toda a audiência tem muita experiência em turismo, preparamos aqui um slide que no fundo mostra aquilo que são as 4 etapas-chave, isto com base naquilo que tem sido a nossa experiência ao longo dos anos e nas dezenas de promotores que apoiamos em projetos de turismo. Ou seja, é sempre crítico começar por um diagnóstico de enquadramento turístico, ou seja, quando ainda não sabemos o que é, e sabemos muitas vezes o onde isso acontece, ou seja, sabemos onde queremos estar, mas de que forma, que tipologia, que conceito queremos criar, ainda não está bem definido. É crítico fazer um diagnóstico avaliando todo o potencial turístico, às vezes pelo imóvel, pela localização, ou seja, pela região, mas é importante percebermos o que é que existe na região, o que é que não existe, o que é que o mercado pede, o que é que o nosso espaço tem potencial para criarmos uma oferta e uma experiência diferenciadora. Ou seja, começar por um diagnóstico e, com base nisto, definir a tipologia, perceber quais vão ser os aspectos diferenciadores que é possível implementar neste projeto. Seguidamente, uma questão que para nós, e com base naquilo que temos visto ao longo do tempo, também é importante avaliar a viabilidade do projeto, ou seja, mesmo antes de se submeter um projeto de arquitetura, avaliar esta viabilidade. E porquê? Porque muitas vezes vemos projetos de arquitetura que até já estão submetidos, mas quando começamos a trabalhar percebemos que aquilo que são os serviços propostos pelo projeto de arquitetura, ou seja, por exemplo, no caso mais simples, no caso de um hotel ou no turismo de educação, o número de quartos, face ao investimento que aquilo vai exigir, não ser viável financeiramente, ou seja, fazer este trabalho de, depois do projeto, garantir que há uma viabilidade em todas as dimensões, e especialmente na parte financeira, que o nosso projeto vai ser viável. Seguidamente, já com o projeto de arquitetura aprovado ou até antes, a questão do plano de negócios. Como referi, é crítico preparar o projeto atempadamente. E eu diria que este passo, com ou sem projeto, com ou sem candidatura, é sempre crítico. Um plano de negócios serve não só para ir ao banco solicitar financiamento e demonstrar a viabilidade financeira do nosso projeto, ou para ou ir a investidores, mas sobretudo para termos aqui o caminho bem definido e todo o detalhe necessário para ajudar, inclusive, o próprio promotor a orientar-se no projeto de investimento. Sabemos que um projeto de investimento durante 2, 3 anos vai exigir ali um esforço financeiro adicional por parte das empresas e devem, a nossa sugestão, o nosso conselho, é olhar para isto também como uma peça que vos guia ao longo desse percurso, que vos orienta, porque quando ele é produzido, contempla os vários cenários, antecipa aquilo que são as dificuldades ou problemas que podem ter e vai servir durante esse processo para vos orientar e demonstrar, ou relembrar, neste caso, o que é que estava previsto, como é que devemos executar. E aqui sim, com esta peça produzida que é crítica, enquadrar o projeto naquilo que são as linhas de financiamento, instrumentos financeiros, sistemas de incentivos que existem, de forma a maximizarem aquilo que é o apoio que podem obter.
Por último, só para falar também um pouquinho mais daquilo que é a Unit, somos uma consultora que tem cerca de 600 clientes ativos, com mais de 900 projetos de investimento executados, e aqui, obviamente, não estamos a falar só no setor turístico, estamos a falar em todos os setores de atividade, trabalhamos com dezenas de setores. Temos mais de 800 milhões de euros aprovados em projetos de investimento e uma taxa média superior a 80%. Mais de 20 anos de experiência, nascemos por volta do ano 2000. Hoje em dia somos cerca de mais de 40 pessoas, com escritórios no Porto e em Lisboa. Temos como motivação ajudar as empresas a dar o salto, acaba por ser o nosso mote, mas sobretudo fomentar a competitividade das PME, apesar de também trabalharmos com grandes empresas, e continuamente apoiar os nossos clientes naquilo que é o seu crescimento. Temos competências em várias áreas, desde áreas mais ligadas à parte financeira, estratégia, gestão, economia, finanças e fiscalidade, mas também, porque hoje estamos aqui a falar de turismo, não faz sentido, mas como também trabalhamos outros setores e trabalhamos muito em investigação e desenvolvimento, temos uma equipa de engenharia que nos garante competências a esse nível, mas também atividades mais relacionadas com o chão de fábrica, como seja a gestão de projetos e eficiência operacional. Além disso, ainda temos equipa e competências ao nível de marketing e de mercados. E era isto que tínhamos para vos apresentar hoje. Passaria agora a palavra ao Miguel, que muito melhor do que eu saberá a importância dos instrumentos financeiros e a forma como a banca lida com isto. Bom, muito obrigada, Dr. Eduardo Silva, doutora Isabel Pereira. Antes de passar, de facto, a palavra ao Miguel Fonaf, que é diretor comercial do Santander Portugal, só queria, de facto, agradecer-vos este enquadramento, depois no final já fazemos aqui algum wrap-up do que foi sendo dito e de facto, considerar que quando nós fizemos também as nossas due diligences relativamente à Unit, não é que se precisasse, porque vocês já têm um nome firme no mercado, esta vossa bom nome foi confirmado junto de todos os operadores, designadamente, e por isso também aqui agradeço ao Santander, designadamente ao nosso parceiro, o Santander. De facto, desde o princípio que consideraram que a Unit era o parceiro certo para trabalharmos em rede dentro do sistema financeiro e diretamente o apoio aos nossos associados. E, portanto, este agradecimento antecipado ao Miguel Fonaf, já nos conhecemos há muitos anos, já trabalhamos há muitos anos juntos e mais uma vez este trabalho em rede só pode produzir bons resultados. Miguel, muito obrigada. Muito obrigado eu vou também projetar aqui a minha apresentação. Por favor, pedia que me confirmassem que está visível. Sim, está. Eu peço desculpa, Está. ela está fora do sítio, peço desculpa. Muito bem. Muito obrigado, Cristina. Eu começava por agradecer ao Dr. Bernardo Trindade e à Cristina Cida Vieira por mais esta oportunidade que oferecem ao Santander de participar num evento tão relevante que a HP novamente organiza. Queria também saudar o Dr. Carlos Abade, Turismo Portugal, um organismo com o qual mantemos uma colaboração intensa e quase diária. E ao Bernardo Maciel e à equipa da Unit, que é consultora, como dizia a Cristina, com créditos bem firmados, que bem conhecemos e com a qual já colaboramos há alguns anos. E naturalmente, e muito mais importante ainda, cumprimentar todos que nos estão aqui a ver e a ouvir. A minha apresentação complementa muito aquilo que acabamos de assistir. A Unit apresentou uma lista completa de todos os instrumentos e de linhas que estão disponíveis para o setor de turismo. E como foi referido, e muito bem, ao banco está reservado um papel enquanto financiador complementar em diversos desses instrumentos financeiros. Foi nesse sentido que eu preparei a minha apresentação. Portanto, eu diria que todos os bons conselhos e todas as boas práticas que a Unit foi aqui referindo, elas seriam exatamente aquelas que eu iria fazer ou que eu deveria fazer, porque são iguais. Sendo o banco, participando o banco em todo este processo, obviamente que aquilo que for bem feito e tudo que for bem feito terá um impacto muito grande depois também na nossa parte, na parte em que o banco colaborará. Portanto, esta pequena apresentação
nesta pequena apresentação, vou procurar destacar os momentos e as circunstâncias em que o banco poderá intervir nestes processos de investimento, nestes processos de decisão de investimento. Uma nota muito rápida, 30 segundos apenas, sobre a presença e o modelo de organização do Banco Santander. Portanto, nós estamos por todo o país, com uma rede de 331 balcões, de 20 centros de empresas e de 3 centros corporate. Por regra, os balcões acompanharão os clientes que faturam menos de 3 milhões de euros. Entre 3 milhões de faturação e 50 estarão nos centros de empresas e acima dos 50 milhões de euros estarão nos centros corporate. Queria também referir, como referiu a Cristina, que o Santander colabora com a HP já desde 2016, estará a fazer exatamente neste mês de novembro o seu aniversário. Temos com a HP uma colaboração intensa, temos um protocolo para onde vertemos um conjunto de produtos e serviços com condições preferenciais para os seus associados. Estamos a fazer um esforço permanente para o atualizar e para o rever. Estamos neste momento a melhorá-lo e em breve iremos apresentar aqui algumas novidades. E dito isto, passaria então àquilo que nos traz aqui a este webinar. Eu não me vou alongar muito neste slide. Ele contém exatamente os mesmos conselhos que a Unit muito bem referiu há uns minutos atrás, o de preparar antecipadamente a candidatura, sabendo que os períodos de submissão dessas candidaturas são muito curtos, é de facto uma condição de sucesso de um trabalho bem feito. Elaborar um plano de investimentos que seja coerente com a estratégia da empresa e alinhado com os objetivos do instrumento financeiro selecionado é também, obviamente, julgo que é uma verdade lá para Alice, portanto é efetivamente algo que tem que estar sempre presente. E apresentar o projeto ao banco. Sempre que haja a necessidade ou de complementar as fontes de financiamento ou de comprovar a capacidade financeira da empresa, valorizando a sua candidatura, serão os momentos que eu classificaria como chave para um processo de investimento ou um projeto de investimento bem preparado e bem montado. A pergunta que se fará é como pode o Santander apoiar os seus clientes, estando-nos reservado a nós um papel complementar, digamos assim, daquilo que são as candidaturas aos instrumentos financeiros. Eu diria que, desde logo, o Santander pode complementar as fontes de financiamento associadas a cada projeto, que será financiado com os capitais próprios, os capitais e os incentivos a que se candidataram, propondo soluções adequadas a cada projeto específico. O Santander procura ajustar os financiamentos que se propõe fazer ou que propõe aos seus clientes de uma forma individual específica, procurando ajustar as suas propostas àquela que é a realidade e o contexto específico de cada projeto. Podemos também apoiar antecipando os incentivos aprovados e contratados. Como sabem, a regra nestes instrumentos financeiros é que primeiro se executa a despesa e depois se apresentam a pagamento as faturas e os recibos da despesa efetuada. Para isso, é importante que o promotor disponha de uma tesouraria com alguma folga, alguma capacidade para ir avançando com o investimento, o que exige, de facto, uma tesouraria capaz e com alguma folga. Esta possibilidade do adiantamento dos incentivos pode ser bastante interessante no cumprimento deste objetivo. Da mesma forma, e para o mesmo efeito, poderemos também emitir garantias bancárias de acordo com as exigências de cada entidade gestora do instrumento financeiro a que se candidatam, antecipando também dessa forma os incentivos, se for essa a intenção, ou emitindo declarações de capacidade financeira, sempre e quando elas puderem ser oportunas e exigíveis por parte das entidades gestoras de cada instrumento. A Unit referiu, eu não vou perder aqui, não vou despender aqui muito tempo, referiu uma linha, a linha de apoio à qualificação da oferta, para além dos instrumentos associados ao quadro comunitário de apoio. Existem, em boa verdade, duas linhas em que há a intervenção do banco direta como cofinanciador ou como financiador, que eu gostaria de referir
referir aqui. A LACO foi efetivamente falada pela UNIT, a linha de apoio ao turismo 2021 não foi. Eu tomarei a meu cargo dar aqui uma muito rápida explicação. Portanto, estas duas linhas destinam-se ao financiamento a médio e longo prazo dos projetos do setor do turismo. São duas linhas que continuam a registar junto da banca e seguramente do Santander níveis de procura muito interessantes e que têm algumas características também bastante interessantes. No caso da LACO, a UNIT já explicou muitíssimo bem. A LACO é um cofinanciamento entre o Turismo Portugal e o banco, cuja proporção ou a participação do Turismo de Portugal ou do Santander dependerá das circunstâncias dos promotores, se são ou não PME, se estão ou não em zonas de baixa densidade, e como dizia, e foi dito muito bem, e se têm previsto no projeto a que estão a candidatar, investimentos em aplicações de sustentabilidade ou acessibilidade, para que dessa forma possam aceder no máximo às vantagens que a linha propõe. São instrumentos bastante flexíveis nos prazos e nos períodos de carência, têm a tal grande atrativo na parcela do financiamento do Turismo Portugal não vencer juros. Na prática, isto implicará que os encargos financeiros associados ao financiamento do projeto serão muito reduzidos, contribuindo para o reforço da sua viabilidade económica e financeira, em particular, do projeto. Também foi referido a linha de apoio à valorização do Algarve, que foi recentemente reforçada, como foi anunciado pelo Turismo Portugal, pelo Ministro da Economia, e que considera basicamente toda esta região como sendo de baixa densidade, o que eleva a participação do Turismo Portugal para os tais 75% da parte do cofinanciamento do turismo. Eu apresentava aqui um slide que me parece que é útil para referir que a candidatura à linha de apoio à qualificação da oferta tem 3 grandes momentos, digamos assim, no seu processo de decisão. Naturalmente, tem um momento prévio, que é a tal avaliação da sustentabilidade e acessibilidade, que é um ato, eu diria que isolado do promotor, que deve procurar, junto do site do Turismo Portugal, este inquérito, preenchê-lo e lograr a obtenção dos tais 40 pontos que foram referidos atrás. Na verdade, é a garantia, consegui-lo é a garantia que quem concorre a esta linha terá acesso às vantagens referidas, portanto, à bonificação dos juros e ao prémio ao sucesso, ou success prize, digamos assim, do acesso à linha. Um segundo momento é um momento em que é analisada a viabilidade económica ou financeira do projeto, e este momento é da exclusiva responsabilidade do banco. O Turismo Portugal delegou nos seus parceiros bancários a análise desta viabilidade económica do projeto, portanto, é efetivamente muito importante para nós que exista uma candidatura bem feita, bem substanciada e que nos permita garantir essa análise de viabilidade, que depois iremos transmitir ao Turismo Portugal, submetendo a candidatura, reservando o Turismo Portugal à apreciação da adequação da candidatura aos grandes objetivos deste protocolo. A inovação, o complementar uma oferta que não esteja, de facto, não seja suficiente na zona de implementação do projeto, e que se trata de um projeto diferenciador, são os grandes critérios e as condições de sucesso para a candidatura a esta linha. A segunda linha que eu referia é a linha de apoio ao turismo 2021, que é uma linha que é gerida pelo Banco Português de Fomento e pelo Turismo Portugal. É uma linha que foi testada, cuja mecânica foi testada ao longo de muitos anos, e em que o risco de financiamento é partilhado com uma sociedade de garantia mútua, através da emissão de uma garantia que pode ir até 80% do valor do financiamento concedido. É uma linha que é bastante flexível,
quer em termos de montantes, quer em termos de prazo e de carência e de finalidades, porque ela tanto pode financiar o esforço de investimento, como pode financiar o fundo de maneio associado a este investimento. Por regra, esta linha não considera elegível a aquisição de imóveis ou de terrenos, a não ser que o valor associado a essa aquisição represente 50% ou menos do total do investimento elegível que está aqui a ser candidatado. Uma nota que eu gostaria muito de relevar é que, como foi referido e que foi demonstrado pela Unit, é efetivamente possível, em certas circunstâncias, combinar todas estas duas linhas com os instrumentos financeiros que a Unit apresentou. Por exemplo, uma inovação produtiva pode ser combinada com uma linha de apoio ao turismo 2021 ou mesmo com uma LACO, permitindo a maximização dos benefícios previstos em cada instrumento, em benefício do projeto que estamos aqui a estudar. Gostaria também, eu peço desculpa, não avancei, mas eu depois disponibilizarei a apresentação, mas aqui no fundo explica um pouco a mecânica, os custos que são associados a esta linha, que são limitados, portanto há uma comissão de estruturação e montagem da operação até de 0,5%, e também, obviamente, gostaria de alertar que a comissão da garantia emitida pela Sociedade de Garantia Mútua poderá ir até um máximo de 2%, que será integralmente suportada pelo cliente, portanto, e deverá ser considerada na hora de optar por esta linha, deverá ser considerada no all-in, no custo global da linha. É uma linha que facilita também aqui bastante o acesso ao crédito a prazo e que permite complementar com bastante propriedade os incentivos ou os outros associados aos instrumentos a que se candidataram. Eu gostava de destacar, por último, um produto que faz parte do catálogo do Santander, não é nenhuma linha protocolada, nem nenhum instrumento financeiro gerido por qualquer organismo público. É uma linha que desenvolvemos, uma possibilidade de financiamento a meio e longo prazo, que desenvolvemos especificamente para o setor do turismo e que chamamos mútuo sazonal, que assume, como eu referi, a figura de um empréstimo a médio e longo prazo, com taxa fixa ou variável, e que tem a característica que a torna especial, digamos assim, que associa o plano de reembolso à sazonalidade do negócio. O turismo, como todos sabemos, é marcado, é talvez uma das atividades em que a sazonalidade é mais marcada, mais óbvia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos associar períodos de carência de capital que se irão repetir ao longo de toda a vida, todos os anos, ao longo de toda a vida do empréstimo, digamos assim, nos meses de época baixa, e que serão alternados com períodos de amortização de capital nos meses de atividade mais intensa. Ou seja, conseguimos adaptar o plano de reembolso deste empréstimo, deste mútuo, àquilo que é o ciclo de tesouraria sistemático de uma determinada empresa, de um hotel ou de um negócio de turismo. Esta linha, este mútuo está disponível, independentemente da existência ou não de um projeto de investimento. Eu gostaria de a referir, porque creio que é efetivamente algo que é inovador e que pode ser bastante interessante na hora de escolher um banco e um produto para financiar aqui uma atividade. Terminaria aqui com algumas ideias que gostaria que retivessem desta apresentação e que também de alguma forma se estendem àquilo que a Unit disse. Portanto, queria dizer que o setor do turismo e o da hotelaria em particular é considerado estratégico pelo Banco Santander, que no Santander temos uma equipa dedicada ao setor, temos uma proposta de valor completa e que julgamos ser capaz de responder a quaisquer momentos ou necessidade de serviço ou financiamento, em quaisquer momentos da cadeia de valor. Buscamos conhecimento junto dos mais importantes representantes do setor,
o que nos permite ir correspondendo às expectativas de quem nos procura como parceiros. O Turismo Portugal ou a HP são disso exemplos, os melhores exemplos. De facto, tem sido um excelente aliado do banco na hora de procurarmos desenvolver aquela que é a nossa oferta para os nossos clientes e não clientes. Através do tal protocolo de colaboração, os associados da HP têm acesso a um conjunto de produtos e serviços em condições preferenciais junto do Banco Santander, que somos subscritores de todos os protocolos bancários geridos pelo Turismo Portugal ou pelo Banco Português de Fomento, entre outros, dirigidos ao apoio ao investimento das empresas e empresários do setor hoteleiro. Muito importante reforçar que é possível combinar instrumentos financeiros e a Unit terá sempre o cuidado de os alertar para isso, de forma a maximizar as vantagens que cada um possa proporcionar a favor de um projeto de investimento. O Banco Santander pode apoiar os projetos de investimento complementando as fontes de financiamento, antecipando incentivos, emitindo garantias bancárias ou declarações de capacidade financeira. Dizer ainda que dispomos de uma oferta de valor bastante completa. Destaquei aqui o mútuo sazonal ou o confirming, que também pode ser muito interessante na hora de fazer a despesa para depois apresentar os pedidos de pagamento nas candidaturas aos instrumentos financeiros descritos. E um ponto que não referi antes, mas que não gostaria de deixar passar, a Unit falou dele várias vezes, tal como a HP ou o Turismo Portugal, nós estamos totalmente empenhados em apoiar todos os projetos que procuram abraçar as causas ESG, incentivando todos os promotores a implementar investimentos e processos de certificação que vão ao encontro deste objetivo. Eu gostaria de destacar aqui uma iniciativa que me parece muito importante e em que o Santander está muitíssimo empenhado, uma iniciativa do Turismo Portugal, que é a Empresas de Turismo 360, onde o Turismo de Portugal procura, desde já, estabelecer aqui um conjunto de rotinas, de procedimentos e de reportes que de alguma forma vão destacar e vão incentivar as empresas do setor a desenvolver estratégias e investimentos na área do ESG. E terminarei aqui a minha apresentação. Julgo que vamos ter agora aqui uma fase de perguntas e respostas para a qual eu estou desde já totalmente disponível. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel, muito obrigada a todos. Como diz, temos aqui um espaço para eventuais perguntas, sem prejuízo de, como sempre, poderem agendar reuniões diretamente. É das grandes vantagens também que temos nestes protocolos, é terem um gestor dedicado. E, portanto, é fácil os associados da HP terem este tratamento preferencial também do ponto de vista de terem este gestor dedicado nos nossos parceiros, quer estes, quer os demais, inclusive dentro do sistema financeiro, seguros, etc. Não sei se alguém tem alguma pergunta especificamente a fazer, antes de eu passar a palavra ao Dr. Bernardo Maciel. Não vejo aqui, imagino que haverá depois questões mais concretas, mas já relativas aos próprios projetos e intenções. Portanto, sem mais, Bernardo, consigo dar aqui uma palavra também, mais uma vez. Muito obrigado, Cristina. Já não é bom dia, já é boa tarde, e eu queria começar por felicitar a HP pela organização, agradecer muito o convite para podermos também dar este contributo e, sobretudo, enaltecer aqui a participação das empresas e dos empresários nestes webinars. Na verdade, a valorização que o setor tem tido passou também por uma procura constante de conhecimento e tem sido fundamental esse papel no crescimento do prestígio nacional. Hoje Portugal é um país diferente, muito por força daquilo que foi o trabalho feito pelas empresas do setor hoteleiro e pelo setor do turismo, e conseguirmos criar aqui numa conversa, juntar aqui o Turismo Portugal, a HP, o Banco Santander e sobretudo as empresas, mais do que discutir aqui instrumentos financeiros que são obviamente muito relevantes, é criar aqui um ecossistema que eu penso que é fundamental irmos continuando a alimentar
para podermos continuar a aumentar, passa a redundância, a competitividade do nosso setor de turismo e também do nosso país. Nos últimos anos, as prioridades passaram muito por afirmar o país. Recuarmos aqui ao início desta nova vaga do setor do turismo, em que foi necessário colocar Portugal no mapa enquanto destino, depois a urgência de criar capacidade instalada, depois de criar oferta, e hoje entramos, se calhar, num novo ciclo de investimento, onde as preocupações passarão por outros níveis. Desde logo a diferenciação dos diferentes produtos, diferenciando, diversificando a oferta, otimizando operações, foi também tocada já quer penso pelo Dr. Carlos Abade, quer pelo Bernardo Trindade, otimizar as operações, contratação e qualificação de recursos humanos, e depois estes dois temas que quer na nossa apresentação falámos como importantes, mas também o Miguel agora tocou, que é o tema da eficiência energética e acomodar sobretudo esses planos de ação relativamente às políticas ESG. São contextos desafiantes, nós não temos como não atacá-los, como não enfrentá-los, e é evidente que o financiamento, os incentivos financeiros e fiscais são fundamentais. Por vezes tendemos a ter alguma dúvida sobre a realidade destes instrumentos, porque a verdade é que o contexto às vezes é complexo, a diversidade deles também não ajuda muito a perceber-se por um lado a intenção é criar o maior número de instrumentos diferentes, seja de apoio ao investimento, seja de apoio em benefícios fiscais, mas urge também termos esta descomplicação, e foi esse um bocadinho o desafio que a Cristina nos fez há uns tempos, foi ajudar a descomplicar, tentando maximizar. E, portanto, penso que cumprimos bastante bem. Não queria também terminar sem reforçar a nossa disponibilidade em continuar a apoiar, obviamente, as empresas e, sobretudo, ressaltar o privilégio que é podermos ser parceiros da HP e deste setor tão relevante como é a Associação Hoteleira de Portugal. Da minha parte, Cristina, mais do que encerrada. Muito obrigada, Bernardo. Acho que são as palavras certas também para terminarmos. Eu começo por agradecer mais uma vez aos nossos excelentes parceiros a disponibilidade que manifestaram, ao Dr. Carlos Abade, ao Dr. Bernardo Trindade, pelas boas-vindas e por reforçar a importância que é aproximar os parceiros dos empresários, particularmente nesta área. A ideia era um bocado esta que o Bernardo dizia, descomplicar, e portanto eu também agradeço desde o Dr. Eduardo Silva, no fundo, esta questão de não pôr a carroça à frente dos bois, para essa expressão, ou seja, muitas vezes temos aqui algumas abordagens que é, quais são os instrumentos de financiamento que existem e depois tentar adaptar o projeto aos mesmos. Não se pode começar por aí. Acho que o Dr. Eduardo Silva sublinhou muito isto, a consistência, a coerência, a intencionalidade, isto que agora o Dr. Bernardo Maciel dizia, a diversificação, a diferenciação, em que é que eu me apoio, me sustento para que o meu projeto deva merecer o apoio público. E de facto, isto é muito importante. Estamos a lidar com dinheiros públicos, com benefícios fiscais, com a banca que também tem, como o Dr. Miguel Fonave dizia, a obrigação de ser ela também sobre quem recai a obrigação da verificação da viabilidade económica ou financeira do projeto. E, portanto, esta parte instrumental e instrutória é fundamental. Aquilo que o Dr. Carlos Abade dizia, as duas dimensões, uma dimensão de ordem mais formal, para que, passo outra vez a expressão, não vá à trave por razões absolutamente procedimentais, e uma dimensão de ordem material ou substancial. De facto, e a expressão era muito feliz, conhecimento e crescimento só se faz com investimento. E o investimento é lá está, são recursos que, sendo escassos, têm que ser bem alocados. Eu queria também dar-vos nota, e aos nossos associados, que, entre outros parceiros, mas aqui também no sistema financeiro, lato sensu, estamos a trabalhar e vamos trabalhar com a nossa parceria de seguros para criar aqui mecanismos diferentes. Estamos com o Banco Santander, acho que vamos, Miguel, chegar aí a uma situação muito interessante, muito interessante, e que acho que vão ficar todos bastante satisfeitos. Ainda estamos a estudar o mercado. Se for necessário, vai ser necessário também auscultar os nossos associados. Portanto, vai ser importante ouvir-vos, atenção, os inquéritos que muitas vezes fazemos e que parecem maçadores, mas são fundamentais para nós também termos esta parte do conhecimento que nos leva a servir-vos melhor. Tenham atenção às nossas newsletters periódicas, são 4, semanal, uma newsletter jurídica, estamos a dirigir de facto aos departamentos de assuntos jurídicos, temos uma newsletter fiscal, uma newsletter da Unit quanto
de apoio ao empresário e ao investidor, e finalmente uma newsletter do nosso programa OSPES, com as novas parcerias, com as doações, etc. Estas 4 newsletters são periódicas, fechadas aos nossos associados, e eu peço que tenham particular atenção às mesmas. As circulares que também fazemos, neste momento vai sair, temos aqui uma situação, como sabem também, a Agodá, Booking, etc. Estamos a ter muita pressão a esse nível e também fazemos, enfim, há um investimento forte na investigação disto e com a própria Booking. Finalmente, de novidades, além daquelas que vão saindo aos poucos, não esqueçam que vamos ter o nosso congresso na Madeira, de 21 a 24 de fevereiro, com o tema, como não podia deixar de ser, Horizonte 2030. Acho que o tema diz tudo. Estes nossos parceiros e outros estarão lá, além da Madeira ser um destino maravilhoso, e, portanto, marquem na vossa agenda. O programa está a ser fechado, é um grande programa, são grandes oportunidades de ouvirmos oradores nacionais e internacionais de monta sobre temas que aqui também já falámos e que nos ajudam a aprofundar também o conhecimento para podermos crescer melhor. E pronto, muito obrigada a todos. Mais uma vez, Unity Santander, é ótimo contar convosco a bordo. E um bom fim de semana. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado e bom fim de semana. Obrigada.